Veremos nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que nos ensinará sobre aquilo que confessamos na Confissão Belga, artigo de número 7. Então faremos primeiro esta leitura, Confissão Belga, artigo de número 7. A suficiência da Sagrada Escritura. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus requer de nós. Por isso, não é lícito a ninguém, nem mesmo a apóstolos, nada ensinar e seja diferente daquilo que agora nos ensina a Sagrada Escritura. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, conforme afirma o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus, Deuteronômio 12, 32, é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que tenham sido, como de igual valor ao das escrituras divinas. Nem devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidade, sucessão de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos tenham o mesmo valor da verdade de Deus. Porque a verdade está acima de tudo. Pois todos os homens são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Salmo 62, versículo 9. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde dessa regra infalível. Conforme nos ensinou o apóstolo, provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4, 21. E também, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. 2 João, capítulo 1, versículo 10. Agora vamos ao texto, pregação, Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 1 a 6. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ouviremos uma segunda vez nesse dia a exposição da Tua Palavra. Rogamos mais uma vez Tua bênção sobre nós, para que, pelo Teu Espírito Santo, a Tua Palavra alcance nosso coração, molde a nossa forma de pensar e nos torne submissos ao Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo aqui reunido. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, ao longo das últimas semanas, nós temos percorrido os artigos da nossa confissão que tratam sobre o fundamento da nossa fé, as Sagradas Escrituras. Nós iniciamos a nossa jornada compreendendo que a Bíblia não é fruto de
criatividade humana ou uma colcha de retalhos de opiniões religiosas. Nós vimos os artigos 3 e 4. Aprendemos então que Deus, em sua providência, ordenou que a sua verdade fosse registrada por escrito para que ela não se perdesse justamente na fragilidade da memória humana. E no último domingo, ao estudarmos os artigos 5 e 6, ouvimos sobre a autoridade e a recepção dos livros sagrados. Aprendemos que nós recebemos o cânon, não porque a igreja tenha poder para conferir autoridade aos livros, mas porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que estes livros procedem de Deus. Vemos que essa palavra, então, é suficiente. Texto de 2 Timóteo, que ela é o instrumento que o Espírito Santo utiliza para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Ouvimos, crianças, aquela ilustração final sobre ter a armadura completa, isso que Deus provê pela sua palavra. Então, estabelecemos até aqui que a Bíblia vem de Deus. Nós sabemos quais são os livros que Deus inspirou e que esses livros têm autoridade sobre a nossa vida. Agora, chegamos nessa tarde ao artigo de número 7 da nossa confissão. E esse artigo declara a suficiência das Escrituras em termos de dizer, se temos a Escritura, não precisamos de mais nada. Ela tem tudo o que é necessário, que Deus quer que realmente saibamos a seu respeito e a respeito da nossa salvação e que, portanto, nada deve ser acrescentado à Escritura. E nós podemos aprender também sobre essa suficiência da Escritura no texto que lemos há pouco, Romanos capítulo 15, versículos 1 a 6. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está mostrando que a Escritura foi escrita para o nosso ensino. E então ele diz, para que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: a suficiência das Escrituras para a perseverança, consolação e esperança da igreja. Então, em primeiro lugar, nós vamos observar o que o texto ensina sobre a suficiência da Escritura. E como estamos num sermão que tem relação com aquilo que nós confessamos, eu não vou começar a minha exposição no versículo 1, como poderíamos esperar, mas vamos observar o versículo 4. Veja em sua Bíblia o que diz o versículo 4. Então, esse versículo 4, ele funciona em nosso texto como uma âncora para todo esse parágrafo, do 1 até o 6. O que Paulo diz antes está relacionado ao versículo 4, e o que ele diz depois está relacionado ao versículo 4. E o que ele diz no versículo 4 é algo relativo à suficiência da Escritura. Notem que ele diz, tudo quanto outrora foi escrito. Podemos nos perguntar o que é esse tudo? Para as pessoas que leram a carta aos Romanos, quando o Novo Testamento ainda não tinha sido completamente entregue à igreja, esse tudo é principalmente e especialmente uma referência ao Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo está declarando com todas as letras, todo o Antigo Testamento é aquilo que outrora foi escrito. Então, o apóstolo não apresenta o Antigo Testamento como um livro obsoleto ou como um apêndice histórico, como algum livro que tem apenas informações para a nossa vida. O que ele está dizendo é que Deus fala através do Antigo Testamento, que Deus instrui sua igreja através do Antigo Testamento. Então, o mesmo Deus que falou outrora, continua falando hoje através. E agora, dizemos, não só do Antigo, mas também do Novo Testamento, as Sagradas Escrituras. E aqui podemos pensar rapidamente sobre a situação da igreja moderna. Infelizmente, a igreja moderna negligencia o Antigo Testamento. Em geral, vão pincelar algumas passagens que lhes interessam para transformá-las
em sentidos que nem estão no texto e consideram todo o restante como uma sombra irrelevante. Mas isso é catastrófico para a igreja moderna. Aqui, em nosso texto, o Espírito Santo está nos dizendo tudo quanto outrora foi escrito. E agora, então, abraçamos o Antigo e o Novo Testamento como a bênção de Deus para a nossa instrução. Deus nos ensina, Deus nos instrui. E aqui, então, em submissão à palavra de Deus, podemos confessar, como fazemos na confissão belga, que a Sagrada Escritura contém perfeitamente, então quando dizemos a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Então, o texto que lemos fala tudo que outrora foi escrito. E aqui a confissão diz, ensina suficientemente. Então, a linguagem da confissão é de acordo com a linguagem da Bíblia, a Escritura para ensinar. E a confissão está dizendo, acreditamos na Bíblia, porque a Bíblia mostra que a Escritura é suficiente para o nosso ensino. Agora, o que a Escritura nos oferece? O que ela nos oferece suficientemente? Que tipo de coisas nós aprendemos na Escritura? É claro que Paulo aqui não está oferecendo uma lista de todas as coisas que Deus nos ensina, mas ele fala de duas. Você pode encontrá-las em seu texto. Qual é a primeira? Deus nos ensina sobre a paciência. Poderíamos dizer sobre a perseverança. E é importante observar que em nosso texto, paciência não é uma palavra sinônima de tolerância passiva. Não é, por exemplo, quando você optou por não usar anestesia durante o tratamento do dente, a dentista começou o tratamento e você está lá tolerando as dores porque você não usou anestesia. Não é esse tipo de tolerância, de tolerar uma coisa difícil meramente. A ideia aqui é uma ideia ativa, não passiva. Colocando de uma forma mais prática, imagine que tem um peso que está forte sobre seus ombros. Então você poderia simplesmente segurar e dizer, vou ficar aqui e tolerar esse peso pacientemente. Mas essa não é a visão completa do nosso texto. A visão do nosso texto, quando fala de paciência, de perseverança, significa que você vai andar, que você vai continuar a fazer o que Deus deu a você. Não só vai suportar, mas vai continuar. Então, se colocamos isso em meio às privações, adversidades e problemas, não é que você vai dizer, olha, coitado de mim, eu vou desmaiar, eu estou fraco, eu não vou suportar essa provação. Você não vai ficar só na atitude passiva, mas você vai se levantar e, mesmo debaixo de aflição, suportando o peso, você vai continuar andando. Vai se manter firme na fé. É importante observar que, então, essa paciência, essa perseverança descrita no texto, ela é gerada, sustentada e preservada pela palavra de Deus. Então, o que significa isso? Que enquanto você lê, você estuda e você ouve a pregação da palavra de Deus, esta leitura, estudo e pregação se torna para você uma fonte de perseverança. Por isso que em nosso texto diz, Deus dá paciência, o Deus de paciência, porque está vinculando Deus, a sua palavra, a fonte que nos concede essa perseverança. Então, à medida em que recebemos a instrução da palavra de Deus, Deus nos ensinando, o que Deus nos ensina a ser perseverante, a suportar o peso e continuar caminhando. E como acontece isso? Acontece quando você está vendo o exemplo das pessoas na Bíblia sendo perseverantes.
Acontece quando você está aprendendo sobre a graça de Deus. Acontece quando você está aprendendo sobre a centralidade e a suficiência de Cristo. Então, isso nos torna perseverantes por meio da obra do Espírito Santo. A palavra de Deus, que vem até nós, nos torna perseverantes. Mas tem a segunda palavra. A segunda palavra é a palavra consolação. Ou, uma palavra que alguns me acusam de repetir muito, encorajamento. Consolação e encorajamento. Então vocês sabem de onde surge essa palavra. É da Bíblia. Embora a palavra grega aqui seja muitas vezes traduzida como exortação, e tem esse sentido também, mas aqui tem um sentido de consolo, porque o contexto aponta para isso. Significa que Deus socorre a nossa alma aflita, trazendo consolo. Então, mais uma vez, nos é dito que esse consolo vem de Deus. E por isso ele é chamado Deus de consolação. Ele é a fonte desse consolo. Mas como é que Deus nos comunica esse consolo, cuja fonte é Ele mesmo? É por meio do ensino, da instrução de sua palavra. Deus nos instrui nesse consolo, ao mesmo tempo em que nos instrui, o próprio consolo nos é dado por meio de sua palavra. Porque a palavra revela a plenitude do poder salvífico de Deus. A palavra nos revela quem é Cristo. E confessamos, nosso único consolo na vida e na morte. Tudo isso acontece. Paciência e consolação da parte de Deus, por causa de Cristo, nos é dada por meio de outro Consolador, o Espírito Santo. Então, a Sagrada Escritura, meus irmãos, é a escola do Espírito Santo. É a academia onde o Espírito Santo nos ensina sobre a paciência, perseverança e a consolação. Mas não é só a escola onde o Espírito Santo nos ensina perseverança e consolação. É o instrumento através do qual o Espírito Santo nos comunica perseverança e consolação para que tenhamos esperança. Então, a esperança que nós temos nos é dada aqui por causa de Cristo Jesus. Ela remove a dúvida do nosso coração, mesmo em dias mais sombrios. Então, pela Escritura, a nossa esperança é sustentada. Pela Escritura, nós sabemos como as coisas são. E mais, sabemos como tudo terminará. Para usar uma ilustração antiga das catequeses, sabemos o resultado final do jogo. Por isso temos esperança. Sem essa instrução de outrora, a nossa esperança se torna então vaga, vazia. Um mero otimismo psicológico. E acredite, há muitas pessoas que se dizem crentes. Elas parecem bastante otimistas, mas o que elas possuem não é o otimismo da Bíblia. Não é a esperança real fundamentada em Cristo e na sua palavra. O que elas possuem é um otimismo psicológico. Repita para o irmão que está do seu lado: eu vou vencer. Isso é otimismo psicológico. Elas dizem: eu vou vencer essa enfermidade. Meu filho vai vencer essa enfermidade. E de repente a criança morre, a perseverança murcha e a consolação desaparece. Mas, meus irmãos, mesmo que nós tenhamos que passar pela perda de um filho ou filha, é inalterável o fato que Deus, pela sua palavra e pela obra do seu Espírito Santo, nos comunica perseverança e consolação fundamentadas em Cristo Jesus. Então, essa instrução vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente. A nossa esperança pode subsistir, porque é sustentada por essa palavra. Portanto, amados irmãos, se vocês querem ser instruídos
por Deus, se vocês querem ser perseverantes, se vocês querem experimentar mais e mais desse consolo no mundo perverso, se desejam manter viva a vossa esperança, deixem que a leitura, o estudo e o ouvir da pregação da palavra de Deus faça o seu trabalho. Deixem que o Espírito Santo lhes torne participantes dessas bênçãos que Deus promete em sua palavra. Você não precisa de outros recursos. Esse recurso é inteiramente suficiente. Nada precisa ser acrescentado e nada deve ser retirado. Agora, nosso segundo ponto é que essa suficiência da Escritura, ela produz frutos visíveis na vida da igreja. Ela não é uma doutrina de museu. Ela gera frutos na comunhão. E eu quero que você perceba e, de certa maneira, mastigue o que eu vou dizer agora e guarde em seu coração. A evidência da suficiência das Escrituras, aqui apresentada, ela não aparece, a suficiência das Escrituras não se evidencia aqui pelo desenvolvimento intelectual da pessoa. Então vamos dizer, como eu saberei que você está lendo bem e lendo sua Bíblia fielmente, estudando a Bíblia e ouvindo a pregação suficiente? Não é pelo seu desenvolvimento intelectual. Não é porque você chegou e disse, olha, pastor, eu queria conversar com o senhor sobre infralapsarianismo e supralapsarianismo, e daqui a pouco você fala até palavras em outras línguas que você nem sabe quais são. Não. Não é por esse caminho. Esse caminho é um caminho que as pessoas gostam, não é? Um caminho em que nós começamos a ler muitos livros, a consultar muitos sites, a ver muitos vídeos, e no final nós estamos dizendo, você ainda não sabe, eu sou pós-milenista, porque o pós já foi pouco para mim. Não. Não é sobre ter a cabeça cheia de informações e discutir um monte de assuntos. O quadro aqui é completamente diferente. Na mente individualista dos nossos dias, como que você pensa sobre o crescimento cristão? Muitas vezes estamos pensando em termos de crescer sozinhos. Você pode olhar para o espelho e dizer, meus irmãos não querem estudar a Bíblia e a teologia, mas eu vou ler as Institutas de Calvino em uma semana. Boa sorte. E você está apavorado, querendo encher a sua cabeça com informações. Vocês sabem qual é o resultado disso? Orgulho. Um orgulho que começa então a aparecer na comunhão dos santos. Olha, eu acho que aquele dia na pregação teve uma palavrinha grega que o pastor falou que não combina bem com o texto. Eu acho que o irmão fulano de tal, ele olhou para o alto no dia do Senhor, e olhar para o alto não é uma coisa muito boa no dia do Senhor. Então começamos a criar um monte de coisas e ideias. Somos os supermestres. Meu irmão, quanto isso tudo está longe da verdade. Qualquer pessoa que imagina poder crescer sozinha no corpo de Cristo é um anão espiritual. É isso. Pode imaginar que é o gigante, mas é um anão. É fraco, imaturo, não conhece a palavra de Deus e não sabe para que Cristo lhe chamou. Então, muitas vezes nós queremos seguir esse caminho porque é o caminho que rende os elogios, é o caminho que aparecemos como conhecedores da Bíblia, da teologia. E quando nós seguimos esse caminho, meus irmãos, nós vivemos a vida congregacional da pior maneira possível. Faz um bom tempo que eu não ando de ônibus, mas eu sei o que é andar de ônibus. Vocês talvez que trabalhem e vão de ônibus para o trabalho, que não tem carro, sabem também. Você entra no ônibus e o que você tem lá?
Um monte de pessoas que está indo na mesma direção, não é? Elas têm um objetivo comum. Vamos para o centro da cidade. Ótimo. Mas qual é a relação que você tem com essas pessoas? Nenhuma. Muitas pessoas querem viver a vida da igreja assim. Eu tenho minha Bíblia, eu tenho meus livros de teologia e eu vou entrar no ônibus. A congregação em Campinas, entrei. Mas a única coisa que eu quero é ir para... Eu quero aprender mais Bíblia, eu quero aprender mais teologia. Mas não queremos viver a vida da igreja. A igreja não é um ônibus. Não é. A igreja é um corpo, onde um não pode viver sem o outro. Então, a linguagem aqui é muito diferente. Olhem para os versículos 1 e 2. Vejam que a instrução da Escritura nos eleva a uma economia da graça na vida congregacional. Os efeitos da palavra de Deus aqui não são apresentados de forma individualista, mas de forma corporativa. Onde vamos ver as evidências da suficiência das Escrituras? Na comunhão dos santos. E então, na comunhão dos santos, nos deparamos com dois tipos de pessoas. Você pode achá-las aí em seu texto? As pessoas que são chamadas de fortes e as pessoas que são chamadas de fracos. Quem são os fortes? São aqueles crentes que alcançaram não só um conhecimento de Deus, mas a prática da piedade. Eles foram, aqui nesse contexto de Romanos, dotados de uma clara percepção do significado libertador da morte de Cristo para a vida diária. Então, eles sabem o que Cristo fez por eles e eles vivem de acordo com isso. Por outro lado, os fracos nesse contexto são pessoas que não aguentam carregar os seus próprios fardos espirituais com a mesma desenvoltura. Eles são crentes imaturos e temerosos. Eles permitem que as suas debilidades se manifestem na forma de escrúpulos, de consciência que são causados pela sua fraqueza na fé. Isso é o contexto de Romanos 14, 15. Pessoas que estão, eu não sei, estão cheias de incertezas, fracos. Então, nesse contexto, como é que nós podemos, sem poder analisar o coração das pessoas, mas somente olhando a vida das pessoas, como é que nós podemos identificar os fortes? É porque aqui diz que os fortes cuidarão dos fracos. Então, coloque isso anotado para você. Quem são os crentes mais maduros da igreja? Não são os que sabem mais teologia, não são os que criticam mais, não são os que reclamam, nenhuma dessas pessoas. Os crentes mais maduros da igreja são aqueles que olham para o lado, veem um irmão mais fraco e cuidam deles. A maturidade não é revelada na sua relação apenas com Deus. Ela é revelada na maneira como você trata seus irmãos. Duas palavras que mostram como nós devemos tratar os irmãos. Primeira, o forte é alguém que suporta. Aqui não é a ideia de alguém que tolera passivamente, mas, mais uma vez, a ideia é de alguém que tem uma atitude, que faz alguma coisa. Não é alguém que simplesmente diz, eu vou deixar passar as fraquezas do meu irmão, vou tolerando, ele é fraco mesmo. Não é isso. O termo utilizado por Paulo exige uma ação compassiva, vigorosa, solidária. Então, significa aqui que a pessoa tomará sobre si, levará sobre si o fardo que o irmão não está conseguindo carregar. E é importante notar, a palavra usada pelo apóstolo é costumeiramente usada no Novo Testamento para falar de um ato laborioso, um ato físico.
Como, por exemplo, carregar um cântaro de água, levantar pedras ou trasladar um corpo. É uma ação de levar um peso de um lugar para o outro. Então é isso que Deus está nos ensinando. No sentido figurado, usado aqui, significa colocar os próprios ombros debaixo das debilidades, dos escrúpulos, da consciência, das tristezas e das falhas dos irmãos que são imaturos na fé, ajudando essas pessoas a carregarem os seus fardos. Então, vamos colocar uma outra imagem. Imagine que alguém chegue para vocês, crianças, e não saiba fazer equações do segundo grau e vocês saibam. Então, você vê o seu coleguinha lá todo enrolado, errando, começando mal, não sabendo o que fazer quando tem um mais e um menos, e um menos e um mais, está confuso, e você vê e a conta está começando mal e vai terminar mal. Você pode olhar e dizer, eu sou forte na matemática, e ele é fraco na matemática. Você pode rir e continuar seus exercícios sem ligar para outra pessoa. Mas aqui, o que o Espírito Santo está dizendo? Que se realmente você é como forte do nosso texto, você vai dizer, ei, olha, essa primeira linha aqui, quando tem esse encontro do mais com o menos, funciona assim. Então você já errou aqui. Se você errar aqui, vai errar o resto. Olha, aqui. Então você vai começar a, passo a passo, ajudar aquela pessoa a fazer aquela conta. Porque aquela pessoa tem debilidades matemáticas. Então a igreja não é o lugar para crescermos sozinhos. Eu sei, tchau. Eu compreendo a teologia reformada, tchau. Não. Se você é realmente forte, se você realmente entendeu a palavra de Deus, se você recebeu a consolação e a perseverança, você, como forte, ajudará seus irmãos mais fracos. Se você não faz isso, você não é forte, é fraco também. Precisa de ajuda. Agora tem uma outra palavra aqui, agradar. E refere-se a uma atitude especial dos fortes. Esse agradar aqui não deve ser confundido com aquela ideia de agradar os homens, de fazer tudo que os homens querem. A advertência aqui é para não agradarmos a nós mesmos. O que está sendo condenado aqui é o individualismo. Aquela atitude em que nós pensamos apenas no melhor para uma pessoa, nós mesmos. Então, perseguimos nossos interesses, nossos desejos e nossas liberdades, sem levar em conta os efeitos da nossa ação sobre a consciência e a vida dos irmãos. Muitas coisas poderiam ser usadas para ilustrar isso aqui. Mas podemos usar uma muito clara. Imagine que você aprecie um bom vinho. Você gosta de tomar vinho. Isso está dentro da sua liberdade como cristão. Mas você então descobre que existe um irmão que tem muitos problemas de consciência com isso. Ele acha que beber é pecado, que tem problemas. Ele não quer beber e ele tem tristezas nesse assunto. Ele viveu numa família de alcoólatras. E a consciência dessa pessoa não consegue pensar na liberdade. É uma fraqueza. Mas como você deve reagir? Imagine que você diga, então, você tem medinho de vinho? Vou te chamar lá em casa. E quando o irmão chega, você coloca umas 5 garrafas sobre a mesa e diz, pode escolher. E você fica ferindo a consciência do seu irmão mais fraco. Algumas pessoas vão pensar que isso é uma atitude super madura.
confrontou a fraqueza do irmãozinho. Meus irmãos, isso é falta de amor. Isso não tem a ver com o que o Espírito Santo nos ensina. Na vida congregacional, nós devemos ser abnegados. Procure agradar seu irmão. O meu irmãozinho não bebe vinho. Hoje eu não beberei vinho. O meu irmãozinho ama água com gás. Eu encherei minha mesa com água com gás. Eu comprarei a água com gás mais cara que tiver, prata, sei lá, a melhor marca possível, e darei a ele, porque eu quero que ele saiba que eu o amo. Então, em vez de você ressaltar a sua liberdade, você ressalta o seu amor em Cristo para com as deficiências de um irmão. Você vai ajudá-lo, você vai orar, você vai instruí-lo, e talvez um dia ele não tenha mais problemas de consciência. Mas mesmo se ele mantiver isso a vida inteira, você mostrará seu amor, abrindo mão de muitas coisas que você faz para o bem e a edificação do seu irmão, que é o que o texto diz, que você vai agradar no que é bom para a edificação do seu irmão. Então você não está procurando agradar a si mesmo, mas fazer aquilo que é bom para o seu irmão. Agora, no final do nosso texto, há uma outra evidência da suficiência da Escritura. Veja versículo 6. Para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ensino das Escrituras nos leva a uma resposta que glorifica a Deus. Isto é o fim último do ensino, glorificar a Deus. Concordemente uma voz significa com um só coração e uma só boca. Então, nós glorificamos a Deus quando nós usamos o estudo da palavra de Deus, não para nos encher de orgulho, partidarismo e críticas e murmurações uns contra os outros, mas quando nós servimos uns aos outros, de maneira a oferecer suporte e a fazer aquilo que agrada aos outros. Então, meus irmãos, não podemos glorificar a Deus a menos que os corações de todos os crentes estejam estreitamente entrelaçados, sendo um só coração e uma só boca para louvar o Senhor. Agora, por último, observamos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como o centro e o conteúdo das Escrituras. Toda a suficiência da Bíblia é, em sua essência, a suficiência de Jesus Cristo revelada. Então, em nosso texto, isso aparece da seguinte forma. Quando o apóstolo diz, olha, vocês devem suportar uns aos outros e vocês devem fazer de tudo para agradar uns aos outros. E então ele pensa, bom, qual é o exemplo máximo de alguém que procurou fazer de maneira abnegada, a fazer alguma coisa para agradar as outras pessoas, para o bem das outras pessoas? Ele nos diz, então, o Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele quer provar isso. E então o que ele faz? Ele nos apresenta uma citação do Salmo 69, versículo 9, para mostrar que Cristo não procurou agradar a si mesmo. Ele diz, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então Cristo tomou sobre si os nossos pecados, os nossos ultrajes contra Deus. Ele se colocou numa posição não para agradar a si mesmo. Para o nosso bem, ele assumiu os nossos pecados. Então, o Salmo retrata isso, o justo sofrendo por causa do seu zelo pelas coisas de Deus. E o apóstolo nos diz, então, que este Salmo 69 é um salmo sobre Cristo, o nosso Senhor, sobre o seu sofrimento por nós. Então podemos olhar para o Salmo 69 e dizer, olha, se Cristo não agradou a si mesmo, quem sou eu para buscar o meu próprio benefício? Então a consolação das Escrituras mencionada por Paulo é, no final das contas, uma aplicação da obra de Cristo pelo Espírito Santo. A consolação, então, aqui não é um sentimento vago, mas um benefício da obra de Cristo. A Escritura, então, é suficiente
e é centrada em Cristo. Toda a Escritura está centrada nele. E por meio dele obtemos essas benditas promessas. Por meio dele podemos seguir o mesmo caminho, trilhar a mesma vereda, não agradando a nós mesmos e suportando, dando suporte uns aos outros. Então, meus amados irmãos, por que tudo que outrora foi escrito para nossa perseverança e consolação? Porque tudo que outrora foi escrito é sobre Jesus Cristo. Então você vai a qualquer salmo, vimos hoje, Salmo 40, vai ao Salmo 69, ao Salmo que cantamos, 65, ao 72, ao 2, ao 110, e todos os salmos, e toda a Escritura. Olhamos para o pão fétido de Ezequiel, mas esse pão fétido nos leva, no final das contas, ao pão da vida. Você pode puxar fios de cada parte da Escritura, e cada fio que você puxar levará você a Jesus Cristo. Então, se chegamos a Ele, podemos ter perseverança, consolação e mantermos a nossa esperança em Jesus Cristo. É isso que a Escritura nos oferece. Nos oferece Cristo, nossa razão de perseverar e a fonte do nosso consolo. Amém.